texto em Miqueias, eu não sei quantos conseguem achar isso rápido, mas Miqueias capítulo 5, versículo 2, é uma profecia a respeito de Jesus nascendo em Belém. E quando a profecia foi feita, em Miqueias, no capítulo 5, já dava uma dica de que a cidade de Belém era uma cidade tão pequena que ela praticamente não aparecia no mapa. Se você hoje fosse procurar Belém no Google, não apareceria nenhum botãozinho, porque era uma cidade muito pequena. Veja aí no texto, diz, Miqueias capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. Ou seja, a população era tão pequena que ela nem era contada como um município, não era parte de um município maior. Então era um local realmente desprezado pelas considerações demográficas, muito menos questões de representação do reinado. Então, os magos obviamente chegaram em Jerusalém, que é o local mais central. Se vieram com alguma caravana, se vieram com algum tipo de transporte, o transporte com certeza não chegava em Belém. É o lugar mais habitável e mais populoso, era Jerusalém mesmo. E diz o texto que eles chegaram em Jerusalém perguntando sobre o Messias, sobre o menino que nasceu. A distância aí de Jerusalém para Belém não é tão grande, mais ou menos uns 80 quilômetros, mas não é uma coisa que quem morasse em Jerusalém, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo em Belém. Eu viajei recentemente, fui pregar na Bahia, e numa conferência, e a conferência seria em Prado, na Bahia. Eu não sei quantos conhecem a cidade de Prado, é uma cidadezinha muito pequena. E eu procurei qual era um aeroporto mais próximo, e tinha lá um local chamado Teixeira de Freitas, menor ainda. E lá diz que tinha um voo que chegava lá. E eu, logicamente, fui no Google procurar se existia a cidade Teixeira de Freitas, se não era. E para minha surpresa e vergonha, existia realmente a cidade Teixeira de Freitas. E eu dei um zoom e procurando o aeroporto, lá não tinha aeroporto nenhum na cidade. Será que ele vai pousar em cima de uma fazenda, esse avião? Mas era um voo da Azul. Mas o aeroporto ainda ficava um pouquinho afastado. Aí tinha realmente o aeroporto. Eu cheguei, olhei no Google, era um aeroporto sozinho no meio da plantação de arroz. Bom, mas se tem lá ou está vendendo o ticket, então vamos lá, eu vou comprar passagem até Teixeira de Freitas. E chegando lá, de fato é uma cidade muito boa, muito bem organizada. E às vezes, irmãos, esta realidade nos faz lembrar da nossa individualidade. Às vezes nós vivemos bem próximo daquilo que Deus está realizando, coisas grandiosas em Belém, mas nós somos de Jerusalém, nós não queremos saber o que está acontecendo em Belém. O que é Belém para a gente perder o tempo? Nós temos tanta coisa acontecendo aqui no centro, moramos em São Paulo e às vezes não temos a menor ideia do que Deus está fazendo ali perto, em Embu das Artes. Precisamos, como cristãos, ter a mente aberta para nos interessar, para orar, para conhecer aquilo que Deus faz em regiões um pouco distantes, não precisa ser muito distantes. Nós temos as nossas congregações aqui, da própria igreja, Jardim das Fontes, já é um pouco distante. Com certeza Deus está fazendo coisas grandiosas lá também. Mas essa experiência, então, revela, em primeiro lugar, isso. Esses magos chegaram, eles queriam saber onde estava o rei dos judeus, ou seja, a maior de todas as coisas que Deus havia feito, que era enviar o seu filho. E eles chegaram na cidade errada, e as pessoas não tinham a menor ideia do que eles estavam falando. Era um local longe, é um local fora do circuito da vida e da dinâmica daqueles moradores de Jerusalém.
A minha e a sua vida, irmãos, o que nós nos ocupamos diariamente pode facilmente esconder aquilo que Deus está fazendo na vida do próximo. Às vezes, por razões legítimas, nós nos ocupamos demais com tantas coisas e nos esquecemos de, às vezes, chegar um pouco mais cedo na igreja e cumprimentar alguém com um pouco mais de interesse e dizer: e aí, como é que foi a sua semana? Nossa, a minha está... Eu precisava ter dias com 48 horas cada um para eu conseguir fazer o que eu preciso. E a sua vida, como é que está? Gaste um tempo para saber. Às vezes você vai se surpreender com aquilo que Deus tem feito e tem realizado, ou às vezes até com situações bem mais difíceis que outras pessoas têm passado e têm sido amparadas por Deus também.